E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no mais um podcast aqui do NVCast, nosso podcast da Igreja Nova Vida. E estamos aqui com o pessoal que vocês já conhecem bem, que é o André, o Antônio e a Regiane, que participou com a gente lá daquele podcast de Nárnia, lembra? E estamos aqui para falar sobre o que hoje? Com você que se diz crente e não leu a Bíblia. Não lê. Enfim a hipocrisia. Enfim a hipocrisia. É com você mesmo. Sabe aquele livro que tem 66 livros lá dentro, que você deixa aberto lá no Salmo 91, na cabeceira da cama, e não lê? Então, é com você mesmo que a gente vai falar hoje, né? Não é verdade? Opa! A Bíblia tá as folhas branquinhas e o Salmo 91 amarelado. Bom, primeiramente, né, é uma coisa muito básica, né, gente? Básica total do cristão, né? Tem que ler a Bíblia. É um conhecimento necessário e Deus se revela através da Bíblia, né? Então, assim, por mais que há denominações ou religiões, né, que falam que Deus é representado através de um homem, não. A gente crê que a Bíblia é a revelação de Deus pra gente. Então, assim, pro cristão é primordial, né? O crente em Cristo Jesus, né? Ler a Bíblia. E ainda mais por conta da reforma, né, gente? Que Lutero não passou. Eu tava aí, informação. Estava diagramando essa semana aí as 95 teses de Lutero. Então, assim, olha o que teve, o trabalho que se teve para a Bíblia chegar até a gente deixar ela, né, pegando pó. Né? E não só por isso, principalmente por conta do conhecimento, né, e da revelação do próprio Deus através da sua palavra. Exatamente. Tô vendo que você tá indo aí na sua cabeceira pegar a Bíblia aí, que tá no Salmo 91 e tá agora tentando dar uma limpadinha do amarelado dela. Mas vamos continuar aqui. Antônio, para você, por que é importante ler a Bíblia? Eu acho que é exatamente o que o André comentou. Eu vou citar uma fala que o pastor Cage sempre repete lá na igreja, né? Que a Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor está do seu lado, está presente. Se qualquer dúvida, você pode tirar diretamente com o autor. Boa. Então, eu acredito que ler a Bíblia deve ser uma rotina na vida do crente. Né? Orar e meditar sobre a palavra, no caso. E um ponto que eu acho fundamental é que hoje, com esse monte de informação, você rola o feed, um pastor em cima do outro, ou pastor, né? Pastores e pastores ensinando absolutamente qualquer coisa. Todo mundo vai rolando o feed, muita informação, né? Se você não lê a Bíblia, você fica totalmente desnorteado. Então você não pode confrontar. Então eu acredito que ler a Bíblia é a fonte original da informação, é a palavra que Deus deixou revelada para nós. Então é ali que nós vamos poder ter o conhecimento para poder confrontar e falar, não, isso que você está falando não está certo, deixa eu ver aqui na Bíblia, não, deixa eu interpretar. E aproveito já adianto que é fundamental, na hora de ler a Bíblia, que nós meditemos sobre ela, peçamos, né, a Deus iluminação, e também eu acho muito válido que a gente possa também tirar as nossas dúvidas, que vai surgir um monte de dúvida. Então é importante a gente estar em contato com o nosso pastor, né, um grupo de leitura, como a gente fez lá no WhatsApp, né, joga uma dúvida, porque é um processo que eu acho muito gostoso de se fazer em grupo também. Sim. E muito edificante. E você, Regiane? Eu vou só complementar, né? Que os meninos falaram tudo. Mas eu acho que é até contraditório você dizer cristão e não ler a Bíblia, que pra gente é a revelação da palavra de Deus, né? E nós, né, que acreditamos em Cristo vivo, não tem outra forma de conhecer melhor a Cristo que não seja ler a Bíblia. A Bíblia, ela se trata que puramente, se você for realmente não só ler, né? Não a gente fala ler a Bíblia, mas não é ler por ler. É como o Antônio disse, é meditar na palavra de Deus, é estudar, ir atrás de tirar suas dúvidas, né? Porque não é um livro fácil de ler, né? A gente está percebendo lá. Exatamente. Então, difíceis, e se você for ver ela do Antigo ao Novo Testamento, ela fala de Cristo. Então, acho que a melhor maneira de a gente conhecer o nosso Senhor é através da leitura da Bíblia. Exatamente. E falando um pouquinho de história, né, André? Você que faz teologia aí, você deve saber melhor. Nem sempre, né, a gente teve esse acesso para ler a Bíblia, né? Nem sempre. Então, assim,
antigamente as pessoas não tinham esse acesso, então eles contavam apenas com a pessoa que está pregando, que está passando a palavra, né? A missa era em latim, né? Em latim, né? E como é que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente, que você sabe aí sobre essa parte histórica aí da Bíblia. Bom, basicamente é a reforma, né? É Martim Lutero que teve essa questão aí, que levantou, digamos, essa questão. Não foi ele que levantou, existiram outros antes de Martim Lutero, mas ele foi o que teve mais apoio ali político, né? Inclusive tem uma curiosidade gráfica, né? O primeiro livro impresso, a gente estuda na faculdade. Então, que foi, como que é Heidelberg, né? Heidelberg. Eles usavam, daí que vem aqueles tipos que a gente fala, caixa alta e caixa baixa da letra. Sim. Pra quem não sabe, tipo parênteses aqui, né? Designer. A primeira prensa eram as letrinhas soltas, as pessoas tinham que ir montando ali, Isso. letra por letra, e aí tinha a gaveta de cima e a de baixo. Pastor A caixa Nelsinho. alta eram as letras maiúsculas, a caixa de baixo as minúsculas. Daí que vem. E aí imagina o trabalho de montar todos aqueles tipos. orgulho desses meninos. Literalmente. O pastor Nelsinho era tipógrafo. Ele era Olha só, tipógrafo. olha que legal. E hoje a gente diagrama, né? A gente faz toda essa questão assim. Só aperta o botão. Aperta o botão, as coisas acontecem. Mas eles eram de forma ali manual. Agora você imagina quando uma letra até o final assim não dava. Eles trocavam às vezes o tipo do livro inteiro. Meu, era um trabalho. Sem contar, o trabalho mais importante foi de tradução. Porque ele traduziu pro alemão, né? Ele traduziu pro alemão, do latim pro alemão. Foi o primeiro, mas assim, voltando de novo, né, no foco da reforma, a questão é que tem uma discussão, inclusive hoje, por conta disso. Tem muita gente que critica a reforma porque o que aconteceu? Abriu o acesso, né? Igual a gente vê com a internet hoje, a gente tem muita coisa porcaria, né? Por quê? Porque abriu o acesso. Então todo mundo tem acesso à Bíblia. O que aconteceu é que teve vários tipos de interpretação. Antigamente a pessoa estudava, né? Tinha um monastério e a palavra de Deus era tratada com todo um zelo, com uma preocupação, né? E aí aconteceu que a reforma abriu. O que eu acho que é o jeito certo que foi feito mesmo, né? Que foi certo. Mas há o quê? A falta de zelo aconteceu, que é o que nós vemos hoje. Sim. A Bíblia tratada como um livro qualquer, né? Então, é óbvio, né, que a liberdade é importante, mas acho que teve essa questão também da falta de zelo. Aí eu já jogo essa pergunta para o Antônio, quero saber a opinião dele, assim, né? Como que pode um livro ser considerado o livro mais lido do mundo e poucos cristãos leem? O que você acha? Eu acho que... Eu não sei historicamente como foi isso, mas eu acredito que a tendência é só piorar, né? Tem piorado, porque hoje nós vivemos no momento do imediatismo. Hoje, se você está rolando seu feed na rede social, se tiver mais de 30 segundos do vídeo, você passa e não chega até o final. Sim. Antigamente, as pessoas queriam ouvir música, elas iam no teatro, se arrumavam, produziam, sentavam. É um momento que ela tirava horas, né? Hoje as músicas são pílulas de 1 minuto, 1 minuto e meio, extremamente repetitivas. Então toda essa evolução tecnológica acabou também atrapalhando um pouco a dificuldade de concentração. Hoje é muito comum você ver crentes que falam, mas eu começo a ler, chega no meio do capítulo, já não estou entendendo nada, eu não consigo me concentrar, né? E existe também a questão da preguiça também, né? O pessoal quer tudo mastigado. É mais fácil abrir um vídeo do YouTube lá do Iago falando. Pronto, mastigou pra mim. É maravilhoso o vídeo dele. Né? Mas assim, não substitui, creio eu, a necessidade da leitura. Até porque a leitura da Bíblia é o que vai te fazer crescer espiritualmente. Você vai ter a condição de poder contestar, conversar e entender. A palavra é viva, né? A palavra viva, como você disse bem, né, o pastor Ken sempre fala que o autor está ali do lado, né? Então, enquanto você está lendo, ele está ali te mostrando. Então, quando a gente começa a pregar, vocês tiveram essa oportunidade, né, de preparar o sermão para pregar no PG, mano, é muito real quando as pessoas que pregam falam. Nossa, o texto falou primeiro comigo. É verdade. Porque o texto tem uma dimensão muito profunda e espiritual. Então, assim, não é aquela coisa superficial da leitura comum que a gente tem, né? Então, de vez em quando a gente está lendo ali um versículo que você já leu 1000 vezes, mas naquele momento ele penetra mesmo, né? É verdade, é verdade. Porque você está lendo a Bíblia, aquele versículo tocou em você porque você está passando por algum momento, alguma dificuldade, algum
alguma coisa que está passando na sua vida, mas você lê a Bíblia, você tem aquele momento que você fala, aquilo serviu para mim. Passa-se alguns anos, outra coisa que você está lendo, isso agora serviu para mim. E aquilo lá ainda continua servindo, por mais que passaram anos e anos. Então, a Bíblia sempre está atualizada, né? Então, por mais que tenha sido escrito muitos e muitos anos atrás, né? Então, essa atualização da Bíblia, essa vivência da Bíblia, né? Que a Bíblia é viva, né? Que você falou, é muito interessante porque nenhum outro livro tem. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês têm a dizer com relação a a palavra ser tão viva assim? É interessante que a Bíblia, eu tenho uma sensação de que às vezes você leu 10 vezes o mesmo texto e um dia você lê e vê uma outra coisa que você nunca viu. Ou um pastor vem e prega e mostra uma coisa que você fala, meu Deus, eu já não é possível que está escrito isso na Bíblia, deixa eu ver. E você volta. Ela é extremamente compacta, tem tanta informação que a Bíblia é um livro que não dá, até a gente faz, né, essa ideia de ler a Bíblia inteira em um ano, né? Ler correndo, vamos seguir uma meta. É até interessante, né, para iniciar ali na leitura, mas é um livro que não dá para você ler se você não parar, sentar, se concentrar e observar. É uma coisa realmente impressionante. E isso que você falou é muito visível. A Bíblia ela é extremamente atualizada. Você tem, inclusive, profecias que se cumprem mais de uma vez na Bíblia. Cumpre uma vez, depois duas, depois três. Você fala, não, mas a profecia não cumpriu lá? Não, mas ela vai se cumprir de novo lá na eternidade. O mesmo texto. Então é um texto vivo. É realmente muito impressionante isso. O que eu percebo, assim, da questão da Bíblia é que tem a questão humana de querer, né, se aprofundar. Não tem jeito. Você tem que querer. É óbvio, né, que tem a parte no meu ponto de vista, assim, o cristão ele tem a obrigação, né, de ler, mas aí, assim, é um querer se aprofundar, né? A própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, assim, não é uma questão humana, é uma questão divina mesmo. O contato direto com o divino. Aí você fala, mas eu estou ouvindo, né, a palavra do pastor e tudo. Amém. É uma interpretação dele, muitas vezes, de um texto, da Bíblia, a forma dele colocar. Mas e a sua forma mesmo, sabe? Deus falando com você, o seu contato com aquilo de forma direta. Óbvio, né, que a gente vai para estudar teologia para se aprofundar mais ainda, porque tem um texto, às vezes, que a gente lê, não entende da forma correta, né, que deve ser entendida, né? Aquele texto mesmo lá que eu falei um monte de vezes. Né? Do 2 ou 3. Eu sempre falei assim, nós não estamos aqui sozinhos porque eu estou falando. Não, aliás, Deus está aqui não porque eu estou falando, Ele está aqui porque a palavra dele nos diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, eles, tá totalmente errada essa leitura. Mas você vê, tem a ver um pouco com a literalidade, eu acho, talvez. Acho que nem tanto, porque como o contexto exegese e hermenêutica. Então, exegese e hermenêutica. E uma coisa interessante também é que assim, tem gente que fala assim, mas eu já li a Bíblia, tá, mas tem umas formas de ler assim que eu acho que acontece muito isso, que é a pessoa lê por ler. É vazio. Exatamente. É vazio. Agora eu acho que se você pega um dia, eu vou pegar assim, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou entender aquilo, eu vou estudar a Bíblia. Pode não conversar comigo aquele versículo que eu estou lendo, aquele livro que eu estou lendo, mas eu vou querer entender aquilo que está sendo interpretando aquilo lá. O contexto. O contexto, tudo. Mas tem coisas assim que não tá. Estou com dificuldade, eu leio 2, 3 vezes, não consigo. Dá uma notadinha, vai lá com o seu pastor, fala assim, pastor, estou com dúvida nisso, dá para a gente conversar? E aí você tira essa dúvida. Agora, você lê por ler é uma palavra vazia. Sim. Eu acho que para nós cristãos, né, a Bíblia é sagrada. Ela contém a palavra de Deus. Então, você não vai ler por ler. Você tem que buscar realmente ali conhecer o Senhor. E eu acho que quando você faz isso de coração, Ele se mostra a você. Então, ali, realmente, você tendo um momento buscando a palavra, não só a leitura fria, né? Mas você buscar fazer perguntas assim,
Quando que foi escrito esse texto? Com que finalidade? Pra quem? Pra quem? O que ele quis dizer aqui? Eu acho que Deus vai se mostrar, assim, pra você. Se você estiver ali, faz uma oração, sabe? E buscar isso na palavra, você vai sentir Deus se revelando através das escrituras. Fazer perguntas ao texto eu acho fantástico. Sim. Às vezes a gente lança até umas perguntas meio cabeludas lá no grupo, né? Aí eu recorro ao André, porque o André tá fazendo teologia, tem lá as bíblias comentadas lá, várias versões, para ver o comentário bíblico para ajudar a gente ali, né? Porque não é fácil. Não é fácil, principalmente a parte do Velho Testamento. Aliás, eu aproveito até para jogar aí no tema da roda. Tem um jeito certo de ler a Bíblia? Geralmente o pessoal fala aqui, para quem tá começando, começar por João, né? Começa pelo Novo Testamento, até tem aquela questão dos... Como é o nome daquelas biblinhas que eles distribuem? Os Gideões, né? É o Novo Testamento só. Eles entregam só o Novo Testamento, tem Salmos e Provérbios, que talvez ali, será que é a forma ideal para quem está começando? Eu acho que assim, O que vocês acham disso? eu lembro quando eu assim, me converti, na verdade eu ia um pouco obrigado com meu pai, eu aceitei Jesus várias vezes. Mas aceita, pai! Eu tô indo lá na frente. mas depois que eu me converti, né, tipo, que eu decidi por mim me converter, se converter no caso, aí eu comecei a ter o quê? Um interesse, a curiosidade mesmo. Então quando eu lia a Bíblia, mesmo lá no Velho Testamento, que eu não entendia nada, eu perguntava pro pastor. Aí eu perguntava pro pastor, eu trabalhava na Handbook, eu lembro, eu era estoquista. E eu ia lá no orelhão, na época da ficha, né? Ou carta, sei lá. Aí eu ligava pra ele, pastor Nelson, onde tá aquele versículo e tal. Então, assim, eu acho que eu tinha um interesse. Agora, há sim o pessoal incentiva o pessoal a começar por João, por conta de ali ele mostra um Deus, assim, um plano de Deus, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Meio que já até explica o Gênesis, né? Meio que dá uma explicada, e, né, o propósito de Jesus veio para amar, e aquela coisa toda. O Evangelho de João evidencia muito essa parte do amor, né? Que eu já falei sobre isso lá na igreja, que sem dúvida, onde nós temos que focar mais. Hoje em dia a gente está numa questão de pregação, o pessoal só fica pregando amor, mas é o amor, são os dois principais mandamentos, né? Amai o teu Deus sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Tipo, uma vez eu ouvi uma pregação onde o pastor disse, vai haver um momento em que não vai existir mais nem fé, você não vai precisar ter fé, você vai estar com Deus. Né? Vai acreditar numa coisa que a gente não vê. Exato. Então não precisa nem ter fé. O que vai sobrar é amor. É o amor. É igual também, né? Vamos nos gabar um pouco, a gente faz parte do louvor, né? Dizem que a única arte que vai restar no céu é a música. Né? Então não vai ter mais a necessidade da Bíblia lá. Qual a necessidade da Bíblia no céu? Não tem necessidade. Mas será que só vai ter música? Não pode ter dança, pintura, não sei. Artesanatos. De acordo com a design, fazer os folders. Fazer os folders. Aí Jesus chega pra você, Antônio, faz um folder lá, vai ter a ceia lá. Mas é impressionante, já pensou a gente ceiar com o próprio Cristo? Que impressionante. Então, é uma das coisas que a Bíblia nos garante. Isso que é interessante. Porque igual o Thiago falou, né? Às vezes a pessoa ela lê a Bíblia como um livro vazio. E isso pode acontecer, mas há testemunhos de quem leu a Bíblia e se converteu apenas pela leitura. O pessoal fala, acho que o Rodrigo Silva fala muito isso, né? Que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é. Joga dentro de uma prisão, segurança máxima, qualquer livro, e joga uma Bíblia. Te garanto que se você voltar dali um tempo, já tem uma igreja constituída lá dentro. E a Bíblia tem esse potencial de recuperação. Então, nenhum outro livro tem essa capacidade. Eu vi um vídeo faz um tempo atrás, não lembro agora quem que era, eu lembro só do contexto desse vídeo, mas era um ateu que falou assim, eu vou ler a Bíblia para conseguir achar defeito, achar erro, para combater esse povo aí que acredita nisso aqui. Ele começou a ler, ele falou assim, no meio da leitura eu comecei a me sentir diferente. Olha só. Eu conseguia... Ela estava falando comigo. Eu falei, como é possível que ela está falando comigo? E aí ele se converteu. Ele aceitou Jesus através dessa... Ele foi ler a Bíblia com o intuito para fazer mal. E acabou que Deus tocou no coração dele para fazer o bem. Eu achei muito interessante essa história. Interessante mesmo. A leitura da Bíblia, ela é primeiro, né? Que você tem várias formas de
de chegar em muitas conclusões, né? Porque quando a própria Bíblia nos diz que os céus manifestam a glória de Deus, então assim, Deus não está restrito à Bíblia para se revelar, tá? Mas existe como a Regiane falou aqui, né? Tipo assim, lá no céu a gente vai ter só o amor. A Bíblia, ela nos dá alguma noção de que a gente já pode viver o céu aqui. Como? Seguindo alguns mandamentos. Ela nos dá instruções de como viver. Né? Um pastor Kenji falou um dia numa pregação, assim, se a Bíblia ela nos traz ali a base da salvação, né? De Jesus e tudo, né? Como ela não poderia nos trazer outras coisas também? A salvação é o ponto master da Bíblia. Sim. Mas tem um monte de outra coisa que ela também nos mostra que são muito relevantes mesmo, né? Tem um versículo aqui, ó, que eu vou pegar para ler aqui, interessante, ó. Timóteo 4:13. Diz assim, ó, Paulo falando a Timóteo, né? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, assim, a gente pode usar esse texto como uma instrução, né? Olha, continue lendo, até, né, no caso aqui ele estava falando para Timóteo, né, até quando ele chegasse lá, mas a gente pode usar nesse contexto também, de que, até a volta de Jesus, digamos assim, está fora de contexto, tá, gente? Eu sei. Mas a gente pode entender dessa forma, até que Jesus volte, a gente tem que continuar falando desse livro, pregando essas boas novas, né? É o famoso id, né? Id, fazer discípulos, a gente tem que continuar. E o livro, ele tem poder. Não o poder do nosso convencimento por conhecer esse livro, mas o poder dele próprio, quando ele é citado, sabe? Como a gente que gosta de coisa de nerd, né? Como um livro ali que tem um poder sobrenatural. Essa é a Bíblia. Né? Inclusive, também, voltando a falar de outros vídeos que eu assisti já há um tempo, estava vendo uma pregação e o pastor falou assim, abrem agora a Bíblia de vocês no Salmo 152. E o povo abrindo. Cadê? Não tem. Não tem esse Salmo 152. Eu vi o povo isso. achando que... Assim, olha só. Você não lê mais a Bíblia. Tem que precisar ler mais a Bíblia, né? Inclusive, eu lembro da minha infância, na escola bíblica dominical, o professor chegava assim, abre a Bíblia em tal lugar. A gente já pegava a Bíblia já direto, já sabia onde que estava cada livro direitinho, então a gente já abria direto naquele livro. Que a gente era incentivado naquela época a ler bastante. Hoje em dia, com isso aqui, com o celular, abre o livro tal, versículo tal, capítulo tal. Você vai no celular, no aplicativo da Bíblia, já abriu direto. Que não deixa de ser bom, tá, gente? É bom, Sim, realmente, não tô criticando. Tá. Mas, por exemplo, não tem aquele incentivo de você pegar... Assim, eu, por exemplo, legal, tem no aplicativo, tem até livros, e-books que você pode ler pelo celular, mas eu gosto de tocar, eu gosto de folhear. Do livro também, sim. Eu me sinto mais... eu não posso falar contra isso, porque senão eu perco meu emprego. Eu me sinto mais conectado se eu tiver o livro e eu folheando. Então, não é criticando o celular nem nada, mas eu acho que esse treino de você saber onde que está o livro da Bíblia... Mas aí é interessante o que você falou, por exemplo, na paginação. Se é uma Bíblia de estudo, muda a paginação. Olha o tamanho disso aqui, ó. Só um parênteses a título de curiosidade, existe o Salmo 152. Só que ele não é considerado, ele é um apócrifo, né? Tem uma igreja, parece lá, árabe, que tem até o 154, 155, alguma coisa assim. Olha aí, ó. E eles não são considerados, só uma igreja lá, parece que eles aceitam, os outros são considerados apócrifos, mas só título de curiosidade. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez também, a importância de você ler e saber o que está na palavra, né? Eu sou de família, na verdade, espírita. Meus pais eram espíritas kardecistas. E então meu pai sempre falava muito de reencarnação, evolução espiritual. E ele usava a Bíblia. E ele usava muito, né, o Evangelho do Allan Kardec, lá, segundo o Espiritismo. E aí eu comecei a ir à igreja, né, a Igreja Batista. E eu encontrei em Hebreus, lá falando, eu não lembro aqui de cabeça qual que é o capítulo, o versículo, eu lembro que é Hebreus, mas fala assim, só se nasce uma vez e só se vive uma vez. E eu amava ter esse tipo de discussão com meu pai, eu amava. E ele sempre falando, não, porque na outra encarnação, porque evolução, porque você é assim nessa vida, porque na passada não sei o que lá. E aí eu fui e falei assim pro meu pai,
você não acredita na Bíblia? Aí ele, claro, mas claro que eu acredito na Bíblia. Eu falei assim, então, mas tá escrito na Bíblia que só se nasce uma vez, só se morre uma vez. Tá destinado ao homem, alguma coisa assim. É Não 9,27, pega aí. Vamos pegar aqui na minha Bíblia física. Eu falei assim, não tem reencarnação. Aí ele, onde está? Onde está? Tá em Hebreus, tá? Abre aí, André. Abre Pra gente ter a sensação, é a mesma sensação. A mesma sensação, vamos ver se eu Que a acho. gente ficou assim, né? Eu fiquei, não. Hebreus 9,27, eu acho. Hebreus 9, 27. Deixa eu pegar aqui. Se não for, a gente corta na edição. Aqui, ó. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, essa aqui é Almeida, não, né? Não, tem essa é A NVI. Almeida tá mais, acho mais parecido. eu sei que eu falei essa pro meu pai, ele, onde tá? Onde? Me mostra. Aí eu, tá aqui. E ele, nessa vida, né? Bíblia. Por exemplo, eu mesmo, né? Eu tenho um monte de dificuldade com entender. Mano, eu esqueço de tudo. A gente brinca. Pois é. Né? A gente brinca com isso, que a gente esquece de um monte de coisa. E é interessante a gente guardar, né? Ter o hábito da leitura pra gente guardar certos endereços, né? Da Bíblia. Até é um treino mental também, que é muito importante. Mas o celular, a tecnologia veio pra facilitar a gente. Igual a gente, aqui, onde tá esse versículo? Aí pegou o celular, eu pego o Google e vê. Então, assim, eu acho que tudo isso colaborando para o estudo bíblico, hoje em dia a gente tem o YouTube com os pastores que são arqueólogos, conhecimentos que a gente não tinha acesso. Hoje está muito fácil, sabe? A gente sabe a curiosidade, um versículo X, o que aquele versículo de fato quer dizer. Aí vai ter um pastor lá que estudou mais a fundo, né? E tem muito a ver essa questão de denominação também, é importante a gente falar, porque nós somos batistas, né? Batista tradicional mesmo, CBB e tudo, né? E o batista, não só o batista, né? Mas Mostra a carteirinha, André. Mostra a carteira, peraí. O André é Denominacionalista. Obrigado. O batista, ele tem essa fama, né? Essa boa fama de estudar a Bíblia. E isso deveria todas as denominações ter essa boa fama, né? De estudar a Bíblia. Porque a gente tem as mais diversas interpretações. Textos tirados fora de contexto e assim vai, né? Um monte de coisa. Então a gente tem que ter essa preocupação em ler a palavra ali na essência, sabe? Tem uma preocupação também com o que ela quer dizer no original. Sim. Porque a nossa língua, ela é muito a tradução, às vezes, ela não vem, né, da forma que é para vir. Aliás, né, as nossas traduções são bem assim, confiáveis, né, a NVI, a NVT, a Fiel, são bem legais mesmo. Mas é importante a gente também saber o que quer dizer. Por exemplo, você vai no grego lá, né, que eu tô estudando. Vai mesmo falar de grego? Não. Mas a gente tem 3 tipos de amor, né? Tipo, amor ágape, filéu, e o eros e tal. Então aí você percebe que o que Jesus queria dizer quando ele falou, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame. Quando ele disse, é o amor máximo. Então, assim, a língua grega que foi escrita no Novo Testamento é mais rica do que o português. Então é legal ter essa curiosidade, sabe? Mesmo que não saiba a língua, mas ver um pastor que saiba. E, então quer dizer isso? Aí, a partir disso, você vai vendo as chaves, tem muito mais coisa, muito mais profundidade. Sim. Aí você vai... Né? Acho que é linkado com o PG que nós fizemos, né, uma vez, sobre o amadurecimento espiritual, né? Buscar o conhecimento da palavra e, assim, ter um amadurecimento como cristão, né? Uma coisa que eu aprendi, não faz muito tempo, mas é assim, né? Isso é a importância da internet. A gente ouve, assim, de repente, o pastor pregando. Cuidado com quem vocês ouvem pregando também. Pois é. Né? Então, a fé, no meu entender, ela deve ser progressiva. O que é? Você se converte, aí você começa ali com leite, bebendo leite, aí depois você vai pra papinha, e aí você vai progredindo, né? E obviamente também que a gente não pode se atentar só apenas pra Bíblia, pra palavra.
Existe um crescimento espiritual que também tem a ver com oração, tem a ver com ir para a igreja servir. O serviço também é importante. Então, assim, obviamente nós estamos falando aqui da Bíblia, da importância de ler a Bíblia, mas é um conjunto de coisas. A gente estava conversando lá, né, no ensaio lá com o presbiteriano lá, nosso amigo. Nosso amigo presbiteriano. Meu, manja demais da Bíblia, mas parece que fica só na palavra. Não progride. Em que sentido? No sentido, é duro nas palavras. É duro né? na Parece palavra. que tenta ter razão. Isso, quer buscar razão, quer buscar o convencimento humano. Sabe, aquela coisa aí, e aí não progride para oração, pro louvor, O id, né? o id, Fazer discípulos. Tem muita coisa. E é isso aí. Agora indo para os finalmente, eu queria que cada um desse as suas considerações finais com relação ao tema. Começando pela Regiane. Regiane, fica à vontade. Eu acho que a grande importância, né, de lermos a palavra é também não sermos enganados. Né? Eu tinha até separado aqui o que está na própria Bíblia. Acha aí, André, que a falta de estudo, ela gera problemas para a igreja. Então, assim, não é só o ler, é buscar, entender o texto, é estudar, é meditar na palavra. Isso se encontra em Efésios 4, de 11 a 14. Efésios de 11 a 14. O 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso? É isso. É isso aí. Maturidade espiritual, né? Que a gente vai... Aqui, ó, tem o 14 também, a propósito. É isso, que não importante. sejamos mais como crianças. É isso aí. Isso. E é esse o texto que eu ia ler. E que, a propósito, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados Isso. para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha, homens que induzem ao erro, hein? Olha Estamos só. vivendo isso hoje, atualmente. Pois é. Olha só, eu achei mais duas coisas interessantes. Eu vou até expor aqui também. André, já fica aí com a Bíblia preparada. Por exemplo, né? Tem um versículo que está em 1 João 2,27. Olha o perigo de você ir lá e ler por ler, né? Sem se aprofundar ali no que o texto está dizendo. Pode ler? Pode ler. 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele em vocês, e não precisam de alguém... deixa eu ler de novo aqui, pelo amor de Deus. De novo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensinem. Olha só, que forte. Você lê isso, algum cristão, de repente, tem um líder que está, não sei, de repente mal intencionado, ou por ignorância mesmo, lê aqui e acha que está dotado ali de todo o saber da palavra de Deus, e não quer mais ser ensinado, e orienta as suas ovelhas, né, a também não serem ensinadas, porque receberam unção do Senhor. Olha, né? Mas se o contexto, aí se você for buscar um pouco antes, tá, já tem a explicação do porquê que está dizendo isso. Então, olha só a importância, né, de a gente não ser jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, né? Boa. Então, já vou usar na próxima pregação. lê aí pra 24 gente, a 26. 24 a 26, André. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês, né? Alguém já ensinou, né? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É isso aí. Acho que tem mais... Quer que lê mais aqui? Eu acho que Escrevo-lhes essas palavras a respeito daqueles que querem enganar. Exatamente. é o Olha 26. só. Estou 26. É o 26. Então, acho que é muito importante nós cristãos
também buscarmos a palavra, claro, para conhecer o nosso Senhor. A Bíblia, do início ao fim, o Senhor se faz conhecer através da palavra. Isso. Mas também o cuidado para que a gente não seja enganado. Claro. Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas que não são dotadas de conhecimento e vão levando a interpretações tortas à frente. Isso. E isso, como nós lemos anteriormente, causa uma confusão na igreja. O próprio Jesus diz, né? A nossa casa tem que estar firmada na rocha. Exatamente. Não na areia. Exatamente. Então, assim, a gente muitas vezes fica aí, né? Só ouvindo, vai no culto só e não lê, né? Exatamente. O pastor Kenji está falando, estou ouvindo o pastor Kenji falar, mas, firma a sua casa na rocha. Onde é? Vai estudar um pouquinho a Bíblia, vai orar, né? Então, assim... A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Exatamente. É isso aí. E você, Antônio, quais são as suas considerações finais? Não, acho que já foi bem explicado, né? Foi cirúrgica ali, né? Eu ia falar exatamente isso, que ler a Bíblia é até um mecanismo de defesa contra falsos profetas, né? Contra aquilo que vai contra a doutrina. Então, é fundamental. E assim, eu sugiro a quem não tem a prática de ler a Bíblia que o faça, né? Se acha muito complicado, às vezes tem uma dificuldade de compreensão, não precisa começar pelo Deuteronômio, né? mas assim, pode começar por João, né? Depois vem para Mateus, Marcos, Lucas, começa do Novo Testamento, se for o caso, depois volta lá para o Gênesis para entender. Tem hoje muitos planos na internet, a gente está fazendo agora um plano de leitura no nosso grupo, desse ano na ordem cronológica. Isso. Então ele já vai juntando os textos, ele já coloca os Salmos de Davi logo na sequência que ele teria escrito após aquele acontecimento. É uma forma legal para você ter uma visão histórica mesmo, né, de toda a linha do tempo bíblica, fica mais fácil de compreender. Tem planos que vão ler primeiro o Novo Testamento, depois o Velho. Tem um que fica sincronizando. Tem um que fica sincronizando o Novo e o Velho juntos. O importante é ler. O que não pode é ser o famoso crente, enfim, a hipocrisia, né? Que diz crente, mas não sai do leitinho, né? Não para ler. E você, André? Considerações finais. Considerações finais, não um novo podcast, viu? Aí, então vamos... gente, assim, é muito básico mesmo que a gente, inclusive é um tema que a gente tem que voltar a falar de uma forma mais aprofundada, né? Sobre a importância de ler a Bíblia e para a gente não ficar mesmo nessa superfície, né? Teve aquele versículo lá do jovem rico, onde Jesus queria que ele tivesse mudado de nível. Ele já tinha cumprido ali um monte de coisa, um monte de ritual, né? Mas aí Jesus queria uma outra coisa ali para ele. Então eu acredito que Deus tem muito mais pra gente ficar vivendo só na superfície aqui, né? Na surface. Deus tem tudo de pior. Não, não, mas tem toda uma profundidade, sabe? Riquezas, né? Então, com esse imediatismo a gente perde um pouco mesmo, né? Dessa fome, né? Então, ou fica com muita fome e comendo só porcaria, né? Só McDonald's. Então é isso, pessoal. Você que assistiu aqui a gente e tá lá, já pegou a tua Bíblia lá da estante, já tirou o ácaro, que tá mais convertido que vocês aí na casa de vocês. Antes da gente encerrar, nós temos um recadinho que vai acontecer o nosso Arraial de Jesus na nossa igreja, na Igreja Batista Nova Vida. E o nosso backstage aqui deu uma informação que vamos sortear aí... Um exclusivo na tela. Vamos sortear aí dois convites? Dois convites? Dois. É isso. Que na verdade a entrada é franca, mas vai ser um kit, né? É um que kit, vai ser um churrasco, um cachorro-quente e um refrigerante. Para 2 pessoas. É isso aí. Um churrasco, um cachorro-quente e um refrigerante para 2 pessoas. São 2 pessoas que vão receber, no caso. Nós vamos sortear 2 kits. O pessoal já tá me matando. O tesoureiro. É o quê? E assim, para participar do sorteio, basta você comentar aqui embaixo nos comentários: Arraial de Jesus na Igreja Batista Nova Vida é bom demais. Não, como que é? Vamos simplificar, Vamos simplificar. Arraial de Jesus na IBNV é bom demais. Isso, e a gente vai fazer o sorteio no podcast, vai ao ar no dia... No dia 27. 27. E a festa é no dia 29. Exatamente, olha lá. Beleza. Não esquece, informações aí. Coloca aqui embaixo nos comentários e participa do nosso sorteio aí. Beleza? Então,
Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Tchau.